Temos nosso desafio hoje que é expormos, né, as Escrituras em Lucas capítulo 13. Queridos, e está ficando muito bom, muito emocionante, né, A vida de Jesus, né? isso, porque eu tenho certeza que Deus ele fala, né, nas linhas, entre linhas, contextos, né? Então assim, esteja com o teu coração assim, Aberto. peça licença pro resto né, da tua vida e abre um espaço agora na tua agenda, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito profunda ao teu coração, tá bom? Vamos lá então, vamos começar? Então se você puder, mais uma vez, compartilha o vídeo, ok? Deixa eu só falar uma coisa para vocês, que agora há pouco acabou de entrar uma ligação no meu celular, isso é muito comum, né? Eu faço do meu celular e às vezes, né, muita gente ligando e pode dar uma travadinha aí, mas aguenta aí que eu só dou um clique ali, né? Eu negativo a aceitação da ligação. Um bom dia que entrou ali, e a gente Miriam, minha sogra. Minha mãe tá ali, e Deus abençoe, minha mãe. Irmã, benção. também, Deus abençoe. Isso aí, gente. Vamos lá então? Então abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 13. Deixa eu colocar meu óculos aqui, irmãos. Lucas capítulo 13. Agora estou enxergando tudo, né? Lucas capítulo 13. Vamos lá. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Queridos, os 4 primeiros versículos aqui do que a pastora leu, fala sobre uma crença que existia na época. Quando as pessoas vêm falar para Jesus que elas estavam bebendo sangue dos galileus, né, havia uma crença assim que, dependendo do motivo da sua morte, né, vamos supor, você tem uma morte trágica, né? É porque você era muito pecador, é porque você havia como se fosse uma maldição sobre você, uma coisa assim. E é isso que Jesus está explicando. Jesus está dizendo assim, ó, no versos 5, eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ele estava falando o seguinte, que o sofrimento de cada um não tem nada a ver com o tipo de morte. Nós vemos, por exemplo, queridos, os discípulos de Jesus sendo mortos, o próprio Jesus, de uma maneira muito terrível, né? Terrível, de cruz. Pedro de cruz, cabeça para baixo, Paulo sendo decapitado, muitos sendo colocados nas arenas, comidos pelos leões. E não tinha a ver com... Ao contrário, eram homens santos de Deus, claro, pecadores como nós, porque não podem ser perfeitos, né? Mas assim, que professavam o nome do Senhor, que morreram para não negar a Cristo. Então, a gente vê que o tipo de morte não tem a ver, né, com o que você faz ou deixou de fazer. O teu sofrimento faz parte deste mundo. A Bíblia fala assim, neste mundo tereis aflições, mas tem de sofrimento. Então, assim, a gente não pode correlacionar os nossos sofrimentos, tá? Ou os sofrimentos da pessoa, que nem ele falou assim, Jesus cita o exemplo lá de uma torre que caiu e matou 18. Ele fala, você acha que aquilo aconteceu porque, né, as pessoas eram mais pecadores, né, do que, ou mais mal? Não, né? Foi um acidente. Esse mundo traz sofrimentos, né? Traz pesares. 4, né? Mas vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Tinha mais culpa? Não, eles tinham culpa, mas não tinham mais culpa. Mais do que o outro. Mais ou menos. Agora, então entenda que culpa é culpa, não importa se muito ou pouco. E o remédio para isso é um só, arrependimento. Então é justamente isso que a pastora falou. Se vocês se arrependerem, né? E daí no finalzinho, ele fala sobre uma parábola, né? Que não dava fruto, né? Então vinha-se e cortava
né, aquela figueira. A figueira sempre ela correlacionou o povo de Israel. Ele está falando assim, ó, o meu povo é assim, o meu povo precisa compreender que eu cuido do meu povo, mas o meu povo precisa dar fruto, pastora, né? O meu povo precisa entender a sua Essa aqui, função. no caso, fazia 3 anos. Ele falou assim, ó, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Então, assim, isso nos remete, pastor Alex, também à questão de que o nosso Jesus, ele vem procurar fruto em nós. Sim. Então, assim, ele está o tempo todo procurando frutos em nós também. E se ele não acha, né, aquela coisa assim, ó, né, corte, por que deixá-la inutilizar a terra? Ele fala como se fosse uma coisa inútil para a terra. E eu estivesse tomando um espaço Tomando espaço indevido, até, né, se a indevido. gente for ver, né? E interessante que esses frutos é frutos para o reino, para Deus, Frutos não é fruto para o si reino, só. exatamente. Não está dizendo que essas pessoas não produziam, que não eram bem-sucedidas, Que não eram mas sim para trabalhadores, Deus. mas para Deus. Que fruto? Né? Daí, quando a gente vê aqui um homem aqui que, quando vê que ele iria cortar, ele pede, Intercede, né? né? Deixa por mais um ano e eu cavarei ao Vou- redor dela isso. e adubarei, com quem diz. Vou dar uma chance. É o que Jesus faz, na verdade, É o que o Espírito Jesus Santo faz. faz, né? Jesus, ele morreu para nos dar uma chance, ele aduba, Vou né? cavar ao redor, quer dizer, eu vou mexer ali próximas raízes, né? E vou colocar adubo ali para ver se E interessante ela que ele dá fala, né? Ó, frutos. se daí, eu fazendo isso, o ano que vem ela der fruto, você deixa. Se não, Se então, não, que corte. Quer dizer, ainda corte. pode ser que seja cortado. Pode né? ser. Pode ser que mesmo adubando, mesmo adubando. não dê fruto, né? Então que a gente possa estar... É inesculpável, né? Não tem desculpa. Que a gente possa estar orando, pedindo, Senhor, eu quero ser uma árvore que dê frutos para o teu reino, né? Queridos, às vezes um fruto do teu reino é um ato de amor, é um ato de compaixão, é um ato de misericórdia, né? Sempre combatendo o mal com o bem, lembra disso, tá ok? Essa manhã vocês estão sendo adubados aí, muito bem adubados. Para que vocês possam dar frutos. Jesus está adubando todos nós. Amém. E agora, a partir do versículo 10, fala de uma mulher que é curada e não teria problema se ela não tivesse sido curada num dia onde que, para a religião, para os religiosos, né, é um dia místico, né? Então Jesus vai dar uma quebrada aqui nessas religiosidades. Preste muita atenção. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. E aqui, pastor, o que me chama a atenção é porque você vê que a palavra de Deus fala assim que aquela mulher ela tinha uma doença, né? E está bem claro que era o diabo que tinha colocado Era o aquela diabo. doença, né? E que mantinha ela escrava 18 mais anos. um episódio, né? Mostrando que certas doenças são provocadas por espíritos malignos. Aqui é mais um caso que nós estamos vendo no Evangelho. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Mantinha, ou seja, aprisionada. Né? Na doença. Um espírito que a mantinha doente 18 anos, gente. E aqui, queridos... não é uma semana, né? E a gente pode pensar, né? Puxa, mas por que a pessoa... 18 anos e Deus não libertou essa mulher, né? Talvez ela nutria esse espírito. Talvez nutria. Aquelas pessoas falam assim, eu tenho a estimação, eu tenho a minha doença, eu tenho, né? Eu sofro disso, eu sofro de ansiedade, Gente, repreende isso. É muito sério, vida. gente. Assim, isso psicologia fala sobre isso também, né? Nós temos uma filha que praticamente está formada em psicologia, né? E ela compartilha conosco a questão de que tem pessoas que elas se apegam a essa questão de enfermidades. E muitas delas não querem ser livres, porque é o seguinte, daí ela não tem mais a autocomiseração dos outros. Chama atenção. Chama atenção. Tipo assim, se ela deixa... Porque é aquela tipo de pessoa que chega
conversar com você. Ai, você sabe que eu tô ruim de novo hoje. Aquele mal, você sabe que eu já sofro. Daí ela perde assunto. Porque ela vive falando sobre o assunto da enfermidade dela. Então, assim, se ela aceitar ser curada, o que precisa ser liberta, então ela vai perder o assunto. Ela vai falar do quê? Se ela não tem mais a doença para falar. Então, assim, isso a gente vê na Bíblia, né? Uma questão de precisar ser liberto sobre isso, de mal que acomete há anos, né? E também 18 psicologicamente, anos. como isso A influencia. doença estava fazendo maior idade 18 aqui, anos, estava a vida dela, né? né? Então que a gente possa, irmãos, Ser ter libertos. este hábito de repreender. Ah, mas e se eu oro e repreendo e continuo doente? Continuo Persevera. diabético? Você continua proclamando, continua Proclama declarando. até que o mal saia. Uma hora Deus vai, né? Assim, você não vai ficar refém de você mesmo. Você está fazendo a tua parte, né? É claro que a cura vem de Deus. Você está fazendo a sua, que é rejeitando aquele mal, né? Aquele espírito mal, é repreendendo. Não aceite, né? não aceite. Ah, diagnosticaram você com câncer, diagnosticaram você com problema de coração. Sabe, você não aceita isso. Eu falo, não, eu vou tratar, vou fazer minha parte, mas eu desde já começo a orar, repreender. E se algum espírito que está trazendo essa enfermidade sobre minha vida, desde já eu repreendo no nome de Jesus, não aceito. E isso é uma constante. Não aceite que você é doente, não aceite que você tem uma doença. Não. Ah, mas o que eu posso fazer, pastor? Eu tenho, né? É uma realidade. Então, ande contra a mão a realidade. Ande contra a mão a realidade. Né? Assim, mesmo havendo uma realidade, a Bíblia fala que Deus traz à existência as coisas que não são reais. Exatamente. Tá? Então, que Deus traga a existência Uma hora na sua isso vida. vai se tornar real, A cura se ainda divina. não for Né? real. E possa mostrar para essa realidade que o sobrenatural é mais real do que aquilo que parece ser real. Exatamente. Vamos lá, então. Vai falar da porta estreita agora, pastor. Isso. Então, Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Mostarda. Com o que eu compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com o que compararei o reino de Deus? É como o fermento, que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Aí o pastor Alex, que gosta de fazer esfirras, pães, assim, pode falar muito bem dessa questão de como o fermento cresce, né, pastor? O sujeito daqui é o reino de Deus, né? Ele pode dizer, são 2 versículos, 18 e 20, falando com o que se parece o reino de Deus. Então, o sujeito é o reino de Deus, tá? E com o que compararei, tá? Então, e ele faz a comparação usando 2 parábolas da mostarda e do fermento. E do fermento. Da mesma maneira que a mostarda, né? É bem pequenininho, Aquele aí grãozinho cresce, pequenininho, vira mas grandona. assim, ele começa pequeno, muito pequeno, mas ele se torna grandioso. Ele cresce. É isso que o Senhor está querendo dizer para mim. A tua fé hoje pode ela estar pequenininha, mas o importante é que ela seja como o grão de mostarda, quer dizer, ela cresce, ela não fica pequena. Ela é colocada na terra, é adubada e ela cresce. Exatamente. E daí cita o exemplo do próprio fermento que você coloca ali, acho que é 10 gramas, você coloca um pacotinho pequeno de fermento, num quilo de trigo, ele dobra a massa. Olha só, ele dobra a massa, né? Então, querido, que a gente possa estar entendendo que o reino de Deus, assim, ele chega na nossa vida, às vezes, simplesinho, pequenininho, mas quando você permite que o reino de Deus venha, né, mover-se, né, em você e você no reino, gente, a tua vida vai ter um avanço poderoso. Então, permita que o reino de Deus... Deixar que esse fermento especial do Senhor, né, nos faça crescer. Tome você. E aqui não está falando de fermento com o pecado, né, que em outros momentos fala como pecado. Livre-se do fermento fariseus, que é hipocrisia, no caso, né? No caso não é nesse sentido, exato. É outra coisa. Tá? Isso aí. Agora sim, vamos falar da porta estreita. Eu já estava avançando. Estava avançando, né? Avançando. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes,
quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Que forte, né? Esse aqui é de tremer. Porque assim... gente, é um alerta para nós, né? Uma coisa que me chamou a atenção, esse verso 23, pastor, porque fala assim, se alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? A pergunta é, né, quantas pessoas vão ser salvas? É pouco, é muito, né? Muito. E interessante que ele não diz que nem é pouco, ele só diz assim, a porta é estreita. Aqui cai por terra, aquela coisa assim que o pessoal às vezes leva a vida no oba-oba. Não, Deus é amor. No último momento eu me arrependo. Deus é amor, aquela coisa, Deus é amor. Deus não fez, né, as pessoas para uma vez salvo, sempre salvo. Isso, né? E daí ele dá o exemplo lá do dono da casa, né? E aqui no versículo 27, né? No 27, deixa eu ver. Não, no 28, diz assim, ali haverá choro, né? E ranger de dentes, quando vocês virem. E aqui me chamou a atenção também, quando vocês virem, quer dizer que eles vão ver tudo isso, eles vão olhar Abraão, Isaque e Jacó. Quem não foi salvo, eles vão olhar Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Eles vão ver e não vão entrar. Não vão poder entrar. Você já pensou? Você vê a salvação e não poder entrar. E o 29... Aqui, ó, e o 26, né, pastor? Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Isso aqui me remete muito... Assim, eu tive na sua presença. Eu tive na sua presença. Né? Eu comi com você. Né? Quer dizer, né? Eu fui na igreja, eu sentei a mesa, né? Eu vi as mensagens, eu participei, eu estive na sua presença. Né? Não os conheço, nem sei de onde vocês são. E interessante, né? Todos vocês que praticam o mal. Porque ainda que estavam na mesa, com Jesus, que estavam na igreja, mas a prática... Estavam se enchendo de conhecimento, mas praticando nada. Era mal. Porque se o comportamento, é isso que eu digo assim, a genuína conversão é aquela que muda os seus atos. Se você continua sendo o mesmo de anos atrás, então há áreas da sua vida que precisa de conversão. Nem que seja devagar, queridos, mas as suas ações, tem que ir prosseguindo, né? Não tem problema que não é tudo de uma vez, crescer do dia para noite. E prosseguir, né? Isso, mas tem que haver mudanças progressivas. E olha só esse 29, também me assusta, porque fala, pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e ocuparão os seus lugares. Os lugares era deles. O lugar era deles. Né? O lugar, quer dizer, Deus tem sim preparado um lugar para todos nós. Deus quer que todos se salvem. Sim. Né? Mas tem pessoas que vão perder o seu lugar. Meu Deus. Gente, sabe o que é isso? Uma coisa é você não ter lugar na mesa. Outra coisa é você ter lugar na mesa e perder o lugar. Gente, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Né? E por isso que fala daí muitos, né, últimos serão os primeiros, e muitos que são os primeiros, porque tinham lugar, serão os últimos. Que a gente possa entender isso aqui no nosso espírito e pedir a Deus que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente pratique o bem, queridos, né? Lembra que o problema é que eles praticavam o mal, estavam na mesa, mas praticavam o mal. Que toda palavra que chega a você é para ser. Você viu que eu tinha falado muito sobre a respeito de dar frutos. Nós precisamos dar frutos, não podemos ser árvores estéreis. Nós estamos sendo adubados, para dar frutos. Não adianta participar da mesa sem compartilhar com os outros. É isso aí. E a partir do 31, então, começa a falar um pouco de Jerusalém, né? Uma correlação aqui, fala sobre o lamento, né? Sobre Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém, mas fala muito aos nossos corações. Você vê que Jesus, ele lamenta-se, ele tem planos para todos nós, né? Mas se nós não ajudarmos, aquela coisa, sinto muito, né? Observe só o que ele vai falar de Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu, vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem, em nome do Senhor. Aqui, queridos, né, o 34 deixa bem claro, né,
a intenção de Jesus, né? Quando ele fala Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. A Jerusalém, irmãos, era para ser o local de profetas, o local né, dos evangelhos. A Jerusalém celestial é a cidade de Deus. E ao contrário disso, né? E interessante que a gente vê misericórdia, porque ele fala, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos. Talvez Deus falou para nós, quantas vezes eu quis, né, abençoar vocês debaixo das minhas asas, né? Daí ele dá o exemplo da galinha, dos pintinhos, né? Mas vocês não quiseram. Irmãos, meu Deus, né? Ele está dizendo assim, eu quis. O Deus Criador, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele quis, Ele quer que a gente seja salvo, Ele quer que a gente seja abençoado, Ele quer... Porque o que a galinha faz? Ela protege os pintinhos. Ele quer proteger, Ele quer guardar. Né? Mas Ele diz assim, mas vocês não querem, vocês não aceitam. E eu sei que quando é perguntado a nós, vamos dizer, não, mas como assim? Não, aceito sim, eu quero ser abençoado. Não adianta eu dizer que quero, pastora, se eu não deixo. Não adianta eu dizer que quero se eu não deixo. Né? Um filho da gente fala assim, eu quero, pai, que você me dê um presente, tá? Daí você vai com o presente e ele não deixa você entregar o presente. Ele fala, não, eu quero, mas não... É outro exemplo como querer que Deus cuide das suas coisas, que Deus cuide de todas as suas coisas, mas você não entrega. Né? Você fica ele fala assim, eu não posso pegar de você, você que tem que entregar. Isso. Eu não posso tomar das suas mãos, quem entrega é você. Daí se perguntar para você, mas você quer que o Senhor cuide das suas coisas, da sua vida, de todas as situações, você diz, eu quero, né? Mas você não entrega. Então ele não vai tomar das suas mãos enquanto você não entregar. Tem muitas pessoas que falam assim, Deus, Ele é todo poderoso, se Ele quer Ele faz, se Ele não quer Ele não faz. Queridos, Ele é muito educado, nosso Pai é educado. Né? Ele tanto pede para que a gente peça, como a gente entregue, como a gente também receba. Ele pode estar com o negócio na mão, se a gente não receber, ele não vai forçar. De relacionamento, né? Isso, né? De relacionamento, de intimidade, essa troca íntima de amor, tá bom? E nossa, hoje foi rapidinho, né? Hoje você vê que foi rapidinho, Lucas 13, né? Que essa palavra possa ter achado lugar, espaço no teu coração, traga milagres de Deus na sua vida. Restaure você, sua casa, sua família, seus negócios, sua vida no nome de Jesus Cristo, tá bom? E fica aqui o nosso abraço, né? E que Deus abençoe o seu final de semana. Amanhã estamos juntos. Amanhã continuamos juntos, domingo juntos, e assim estamos caminhando dia a dia, tá bom? Então, estamos já evoluindo com outros projetos. Entendemos que precisamos também ir para outras plataformas, queridos, não só o Facebook. O Facebook às vezes está restringindo muito o que se diz respeito a coisas cristãs, né? A gente vê que para alguns assuntos, se eu estivesse falando aqui sobre pedofilia, pornografia, tinha 500 pessoas ali conectadas, mas assim, tem a ver com liberar faixa de alcance, né? Tanto é que se a gente colocar um dinheirinho ali, eles multiplicam, né? Mas não é essa a ideia, né? A ideia não é pagar para ouvir, a ideia é sempre de graça, né? Então, queridos, que vocês possam nos ajudar compartilhando, tá? E também saber que daqui a alguns dias talvez a gente apresente um novo projeto para vocês, quem sabe outro horário, dias, no Instagram também, enfim, vamos tentar aí buscar uma direção de Deus, o que fazer para continuarmos, né, pregando e fazendo a obra do Senhor, tá bom?